Se você já se questionou em relação a quais os limites do tarô e se realmente tem assuntos delicados que não podem ser levados para uma consulta e aquilo que pode ou não ser tratado, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre isso. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada e o vídeo de hoje tem o intuito de debater questões sobre os limites do oráculo, os limites do tarô, o que a gente pode realmente falar numa consulta de tarô, se existem assuntos que não são tão legais assim, que podem estar mexendo em outras coisas. Então, bora lá? E a primeira coisa que eu acho bastante delicada de levar para uma consulta de tarô são questões voltadas para a saúde. Por quê? Porque uma coisa é você querer consultar para determinada coisa ali que está te incomodando ou que está ali voltada para as tuas questões e você estar em dúvida entre o médico X e Y. Ok, essa é uma questão que dá tranquilamente para levar para as cartas. Ou ainda, faço um tratamento, mas ainda assim quero um conselho, uma direção em relação a como eu posso continuar prosseguindo com isso. Beleza, aí eu acredito que dê para observar esses aspectos dentro da consulta de tarô. O que eu acho complicado são essas questões de dar diagnóstico em relação à saúde do consulente, então de, você está com isso, ou você está com aquilo, ou toma esse remédio, ou não toma, porque aí a gente está pulando uma cerca ali da nossa profissão, que é tarólogo, para a profissão de médico, que aí eu acredito que não seja algo tão legal assim, porque com certeza é antiético e a gente está lidando com a vida das outras pessoas. Então essas questões de saúde eu acho muito delicado, eu acho que vale muito perguntar sobre o que a pessoa deseja saber, como é que está acontecendo ali, para depois poder entender se você quer tirar as cartas para aquilo ou não. Então esse é um rolê que eu acho bastante complicado falar, que com certeza ele tem limites. Então, tô grávida ou não tô, tive Covid ou não tive, vou engravidar, são todas questões que eu acho bastante complexas. Já me veio questões também em relação à cirurgia, vou fazer uma cirurgia tal dia de tal mês, vai dar bom? E aí eu também fiquei me perguntando até que ponto é para responsabilizar o tarólogo e até que ponto é porque realmente aquilo é genuíno. Então a gente também tem que ter muito cuidado em relação a isso tudo e por isso que questões de saúde é algo que eu costumo não trabalhar nunca, é algo que eu já mando lá no meu texto quando a pessoa entra em contato para agendar consulta, porque realmente é uma área que eu não gosto de mexer, é uma área que eu acho bastante complexa. Se você ainda não apoia o canal, no meu canal de apoiadores você consegue contribuir com um valor simbólico e ainda receber várias recompensas. Dá uma passada por lá, o link tá aqui na descrição. O segundo ponto que eu acho bastante complexo levar para uma consulta de tarô são questões voltadas para traição, porque muitas das vezes a pessoa ela não vai estar necessariamente preparada para ouvir aquilo ou para lidar com uma informação tão pesada como essa. Então isso tudo pode gerar questões que vão ser muito mais complexas, como por exemplo, a pessoa pode tomar atitude sem pensar, pode levar para questões jurídicas também, que é algo bastante pesado, e lembrando que a gente é responsável por aquilo que a gente fala, então tem toda essa questão ética sobre estas questões. Então aqui pra mim é uma coisa que eu levo bastante a sério, que é, uma coisa é surgir algo na leitura e você pode conversar ali com a pessoa e tentar entender, outra coisa é a pessoa perguntar especificamente sobre isso, porque pode muitas vezes, e comigo já aconteceu e eu já fui ingênuo de tirar, e eu acho que tá tudo bem também, porque tudo é processo, mas da pessoa estar ansiosa, da pessoa estar com aquele pé atrás, mas que já foi dominado por uma ansiedade, porque é importante lembrar que a pessoa vai buscar uma consulta de tarô, ela não tá bem, ela tá com os perrengues dela ali. Então, às vezes uma coisa que você fala pode gerar outros milhares de gatilhos, no qual pode ser bastante complicado. Então, eu acho que existem formas de falar para a pessoa quando isso acontece, no sentido de
entender quando é triangulação, ou no sentido de entender se aconteceu alguma coisa antes, se tá tudo bem mesmo, ou se não tá, pra depois falar uma coisa dessas. Obviamente você não vai ver ali um diabo, um 3 de copas e um 7 de espadas e falar pra pessoa, olha, traiu mesmo, abandona isso. Não, existem formas de você falar pra pessoa no sentido de, olha, dá uma investigada, vê aí se tá realmente tudo bem certinho, se as coisas que a pessoa está falando realmente condiz com as atitudes dela, pra que você consiga dar o toque ali pra que a pessoa fale, vou investigar, mas não necessariamente de uma forma tão invasiva, porque aí pode gerar problema pra você. E isso cabe pra mim também, que já tirei, mas hoje em dia eu evito. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarô. Eu vou deixar ele aqui na tela e lá você consegue acompanhar um pouco mais de mim, um pouco mais do meu dia a dia, bater um papo, marcar uma consulta de tarô. Então, bora pra lá também. O ponto número 3 que eu trouxe pra cá é questões sobre tirar pra terceiros ou bisbilhotar a vida alheia ali. E tirar pra terceiros que eu digo é naquele sentido de a pessoa veio, mas ela quer tirar pra irmã dela, ou a pessoa veio e quer tirar pra filha, ou questões voltadas pra isso. E eu acho que isso não cabe pra pessoa, porque não vai mudar nada, não vai ser a pessoa realmente que está sendo levada em conta ali que vai estar escutando. Lembrando também que uma consulta de tarô, ela tem focos de aconselhamento, direcionamento para questões voltadas para mostrar aspectos dentro da situação dela. Então, isso tudo é muito sobre querer saber ali sobre a vida da outra pessoa, que pra mim não cabe, e principalmente sobre essa questão de bisbilhotar a vida da outra pessoa, ali de, vamos fofocar, como é que tá a vida afetiva do meu ex-namorado, como é que tá a vida sexual do ex-namorado, ou coisas voltadas pra isso. Então, eu acho que isso é um desrespeito muito grande. Fora que não tô nem levando pra questão energética sobre estar invadindo energeticamente a vida da outra pessoa, e que aí também dizem que pode dar muito problema. Não vou falar com propriedade porque não entendo tanto assim, mas eu acho que é muito complexo e a gente precisa entender que o tarô, ele é uma ferramenta que ele vai dizer sobre a gente mesmo, sobre aspectos que a gente não está observando ou sobre aspectos que a gente está observando de maneira distorcida, e no final das contas é sobre como a gente vai lidar nessas situações, e não sobre levar o tarô como uma grande fofoqueira, uma grande candinha. Não vou falar isso aí. Fora que aqui eu não tô nem falando sobre questões de estar pagando pra olhar a vida da outra pessoa, que pra mim não faz sentido nenhum. E a gente, como tarólogo, também tem que entender os limites sobre aquilo que a gente vai tirar e aquilo que a gente não vai tirar. E o quarto e último ponto são questões sobre morte e vida passada, que aí eu acho que não é nem tanto pela questão de ser delicado, porque a pessoa pode tomar atitudes, mas sim sobre não dar resolução nenhuma. E até uma coincidência, quando eu estava escrevendo o roteiro para esse vídeo, rodando a For You do meu TikTok, estava aparecendo um monte de vídeo de tarólogos falando: vi no tarô que a minha consulente era isso, isso, aquilo na vida passada, e que por isso que hoje ela faz isso, 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 e não sei o que, lá. E aí a minha questão é, pra quê? Qual é a resolução que você tem, principalmente pensando que isso pode despertar mais gatilhos, mais traumas, ou ainda já recebi perguntas no sentido da pessoa falando: a minha sobrinha de 1 ano faleceu, e aí eu gostaria muito de saber o que foi realmente a causa da morte dela, se ela tá bem. E aí eu achei tão delicado falar de uma coisa dessas, e obviamente eu não tirei, expliquei os porquês também que eu não trabalho, que é principalmente voltada para as questões de que não existe resolução. E aí a gente volta lá para aquele ponto que é, se o tarô ele tem um maior foco de aconselhamento, direcionamento, que você observe aspectos dentro daquela situação para uma melhora, qual é o tipo de resolução que você tem dentro de uma situação como essas? Então eu acho que vale muito aquela reflexão de o porquê que a gente está buscando a consulta de tarô, se isso pode trazer mais gatilhos pra gente, mais traumas, entender ali que o tarólogo que está por trás é uma pessoa, não é um robô que vai sair falando coisas. A gente como tarólogo também é muito responsável sobre aquilo que a gente diz, existe toda esta questão ética oracular.
Então, na minha concepção, a gente como tarólogo temos limites, sim. Eu não acho que toda a questão vale a levar para o tarô. Não é porque a outra pessoa está pagando que a gente é obrigado a abrir tudo aquilo que ela queira saber. Eu acho que é muito mais válido a gente já estipular sobre as questões que a gente trabalha, as questões que a gente não trabalha. Já fala ali assim que a pessoa está agendando a tua consulta, eu faço isso ou não faço aquilo, a minha especialidade é essa, não é essa, justamente para que você consiga dar uma consulta de tarô transparente, você não se coloque nessas posições que a pessoa fale, olha, quero tirar isso, e aí às vezes a pessoa já pagou, e aí você acaba abrindo ali. Então são questões de transparência, para que você consiga dar um trabalho ético e que ele seja bastante agradável tanto para você quanto para outra pessoa. Então, para finalizar, você como tarólogo, saiba do seu valor, saiba das coisas que você está confortável para fazer e que não está confortável para fazer. Tá tudo certo, a gente tem aí muitos profissionais, então se você não faz uma coisa, talvez tenha outro profissional que faça, ou pelo menos você não fica com esse peso de lidar com uma situação que é muito desconfortável e que você não vai se sentir bem fazendo. Então, é isso, e se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa um like aqui para mim também que me ajuda muito, e comenta aqui embaixo se tem alguma outra situação que você acha bastante desconfortável, que eu vou estar lendo e a gente pode bater um papo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Claramente você não vai dizer, olha aqui, ó, traição, olha aqui, ó, diabo, 3 de copa, 7 de espadas, fudida. Não, tá fudida, eu ia falar tá fudida.